Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Destravando, esse treinamento que vai te ajudar a ser muito mais produtivo e ajudar você a alcançar os resultados que você realmente busca na sua vida. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Sandra Santos, sou especialista em produtividade e auxilio empreendedores a alcançarem resultados nos negócios sem abrir mão da qualidade de vida através de uma rotina mais organizada e produtiva. Então, para a gente começar bem aqui, vou te explicar o que é o Destravando. Destravando é um treinamento pessoal que vai te ajudar a destravar o seu potencial, planejar a sua rota de ação e executar com constância as atividades que vai te trazer os resultados que você busca tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E o que você pode esperar desse curso? Aqui você vai aprender através de conteúdos profundos e estratégias simplificadas, convencer a procrastinação e conquistar maior realização pessoal e profissional. Tudo isso sem deixar de dedicar tempo às pessoas que você ama e sem se sobrecarregar de trabalho durante essa jornada, tendo sempre tempo para o que importa. E o que você pode esperar dessa primeira aula? Nessa primeira aula, você vai descobrir como a busca pelo seu propósito de vida pode mais te paralisar do que te ajudar. E como destravar o seu poder de ação e, enfim, se colocar em movimento rumo aos resultados que você busca. E a nossa primeira aula é justamente essa, né? Definindo o seu ponto de partida. Você tem ideia de qual é o ponto de partida? Quais são as primeiras ações que você precisa executar para chegar lá no destino que você busca? Sim, não. Então, eu vou te ajudar nessa caminhada. Se você já tem essa clareza, você vai ganhar muito mais clareza. E se você não tem, você vai conquistar essa clareza durante essa aula. Então, deixa eu contar uma história aqui para você. Na minha própria busca rumo aos objetivos que eu sempre quis alcançar, acabava acontecendo uma certa situação. Eu entendia que, para eu entender quais atividades eram realmente importantes de existirem na minha rotina, quais eu devia priorizar, quais eu devia eliminar, quais eu devia deixar um pouco para depois para serem realizadas, primeiro eu precisava entender onde eu gostaria de chegar. Qual era o meu destino final disso tudo? E esse destino final, ele acabava sendo intitulado de propósito. Então, de livros que eu buscava, de cursos que eu fiz, de palestras que eu assisti, muitas pessoas, a maioria delas falavam o seguinte: você tem que ter um propósito muito claro, a sua missão de vida tem que estar muito bem definida. E ao invés disso me impulsionar, isso me paralisava. Por quê? Porque eu acreditava que eu precisava ter um propósito muito grandioso, muito incrível, sabe? Algo assim como ajudar a humanidade inteira de uma vez, fazer uma descoberta muito grande que pudesse impactar o planeta inteiro, algo muito grande, algo fora da realidade que eu vivia. E como eu tentava fazer essa coisa muito grandiosa, descobrir, criar um propósito muito grande, eu acabava paralisando o meu processo de planejamento pessoal, o processo de planejamento das minhas metas, porque me falavam que eu tinha que ter muita clareza daquilo que eu queria lá no final, lá no futuro. E isso fazia com que eu nunca montasse um planejamento realmente efetivo para mim. Eu gostava muito de fazer planejamento, eu fazia planejamento muito bem, porém eu não me sentia completa, porque eu tinha essa cobrança de ter um propósito muito claro. Então, chegou uma certa altura do caminho que, estudando algumas questões psicológicas, eu fui entender
que antes de a gente querer mudar o mundo, a gente precisa mudar a nossa realidade primeiro. E aí me vem muito na mente aquela questão da máscara de oxigênio. Se você está num voo e acontece alguma coisa com o avião, ele vai cair, teve uma despressurização, as máscaras caem em cima de cada passageiro e a recomendação é qual? Que você coloque a máscara primeiramente em você e depois você ajude outra pessoa. Por quê? Porque se você se preocupar em colocar a máscara na outra pessoa primeiro, você pode não sobreviver, você pode desmaiar sem oxigênio e aquela outra pessoa pode, da mesma forma, não se salvar e não salvar você e todo mundo morre. Exemplo de uma criança, por exemplo. Se eu estiver com a minha filha no avião, ela tem 9 anos, e eu me preocupar em colocar a máscara primeiro nela, depois em mim, o que vai acontecer? Eu posso até salvar a vida dela por um breve instante. Mas se acontecer alguma coisa comigo e eu morrer, talvez ela não consiga se virar sozinha. E nós duas acabamos morrendo. Então, quando a gente se preocupa mais em cuidar do outro do que da gente, a gente acaba nem se salvando, nem encontrando realização na nossa própria vida e nem ajudando completamente o outro, porque eu não consigo entregar aquilo que eu não tenho. E o que isso tem em relação com o propósito? Por que eu estou te falando isso? Por quê? Quando a gente pensa que o propósito sempre tem que ser algo muito grandioso, que envolva o mundo inteiro, eu estou me esquecendo que tem um mundo meu próprio, que faz parte da minha própria vida, a minha família, os meus amigos, os meus clientes, os meus vizinhos, as pessoas que acompanham o meu trabalho. Esse é o meu primeiro mundo. E dentro desse mundo tem o meu mundinho, que é a minha vida, que eu preciso cuidar. Se eu não estou bem comigo mesma e eu não estou atendendo às minhas necessidades básicas, eu não consigo cuidar desse meu outro mundo, que é a minha família, a minha casa. Se a minha casa não está bem, eu não consigo cuidar dos outros lá fora, mesmo que esses outros sejam pessoas próximas a mim. Quem dirá ajudar a humanidade inteira? E como essa palavra propósito tem esse peso muito forte de ser algo extremamente nobre, grandioso, a gente às vezes passa anos da vida frustrados, achando que a gente não está fazendo nada de grande em nossa vida, nada de nobre. E não há nada mais nobre do que cuidar daqueles que estão à nossa volta, de dar o nosso melhor na condição que a gente tem no momento para as pessoas que já fazem parte do nosso convívio. Então, quando eu falo que a busca pelo seu propósito pode mais te paralisar do que te ajudar, é disso que eu estou falando. Se você começar depois dessa aula, depois do sentido que eu vou dar para a palavra propósito, a definir o seu propósito de uma maneira mais leve, a sua vida inteira vai ficar mais leve e você vai conseguir colocar em prática imediatamente aquilo que você planejou, sem procrastinação, sem atrasos, sem ficar embolando para ter certeza de que aquele caminho que você planejou é realmente aquele que a gente quer. Por quê? Porque a gente sempre quer ter certeza. Por isso a gente demora para planejar, por isso que a gente demora para estabelecer o nosso propósito. Porque na nossa mente, se a gente escolhe um caminho, a gente tem que seguir aquele caminho para o resto da vida. Então a gente espera muito tempo tentando ter a clareza, a certeza de que é aquilo mesmo que a gente quer, ao invés de se propor a caminhar e ver na prática se é aquilo que a gente quer para a nossa vida. E toda caminhada vale a pena. Toda caminhada vai te fazer crescer, vai te fazer evoluir. E a gente sabe que o que importa é aquilo que a gente se torna no meio do caminho. Não é o destino de chegada, necessariamente.
Então, a primeira coisa que eu preciso te falar aqui no início desse treinamento é que, sim, o ponto de partida para tudo, para o planejamento, para você se tornar mais produtivo, para você realizar mais, é sim a definição do seu propósito. Mas eu vou te ensinar nessa aula como definir o seu propósito de uma maneira leve, de uma maneira realista, que vai ajudar sim você a trilhar essa jornada, trilhar esse caminho com mais segurança, com mais leveza e colher os resultados que você busca logo de início. Logo que você se propõe a caminhar, você vai percebendo os resultados que você vai colhendo, ok? Aí, então, você pode me perguntar o seguinte: como que eu faço na prática? Como que eu realmente vou entender isso se propósito não é essa coisa grandiosa, incrível? Como que eu posso definir em poucos dias qual é o caminho que eu desejo seguir? Qual é o ponto de chegada que eu quero alcançar? Como entender isso tudo? Então, vamos lá, que eu vou te contar. Primeira coisa, quais são as suas motivações reais para esse ano que está começando? E as motivações, não só profissionais, quais são as motivações na sua vida familiar, na sua vida amorosa, na sua saúde, na sua espiritualidade, nos seus hobbies, suas finanças? O que te move? O que você gostaria de alcançar ainda esse ano? O que você gostaria de alcançar nos próximos 12 meses da sua vida? Você precisa entender que a motivação, ela vai fazer com que você não desista ao longo do caminho. Quando você entende o motivo pelo qual você faz algo, isso fica solidificado em você com as suas raízes. A raiz pelo qual você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer e é aquilo que vai te manter firme. Firme no caminho, na jornada que você decidiu percorrer, rumo à sua linha de chegada, ao topo da montanha que você decidiu alcançar. Então, entenda, identifique quais são as suas principais motivações. O segundo ponto, incrivelmente importante, são os seus valores. Você precisa conhecer os seus valores e você precisa entender quais são as suas regras para que eles sejam atendidos. Como assim? Quais são as regras para eles serem atendidos? Que história é essa de regra, Sandra? Olha só. O que são os nossos valores? Nós temos valores para tudo na vida. Valor é como se fosse a medida em situações da nossa vida se algo está sendo atendido ou não, tá? Se algo vai contra os nossos valores, a gente vai se sentir extremamente infeliz naquele ambiente, extremamente infeliz na profissão, extremamente infeliz no relacionamento, em qualquer situação. Muito infeliz. Porque o valor é o que a gente tem de mais precioso. Quando alguém fere o nosso valor, essa pessoa fere como se fosse o nosso lar interno, sabe? E cada um tem o seu próprio conjunto de valores e cada um tem uma prioridade, uma hierarquia nesses valores e tem regrinhas diferentes para que esses valores sejam atendidos. Então, são esses 3 pontos. Eu posso ter os mesmos valores que você, mas esses valores podem ter uma hierarquia de importância, uma ordem de importância diferente para cada um de nós. E cada um desses valores pode ter um significado diferente para a gente. Porque a gente nomeia os valores com palavras como respeito, honestidade, justiça, segurança, liberdade. Mas para mim, liberdade pode ter um significado.
e uma maneira de ser exercida na minha vida ou de ser atendida. E para você pode ter uma outra maneira. Então, muito além de você entender quais são os seus valores, é preciso entender quais são as regras que existem, que você colocou na sua vida para que esses valores sejam atendidos. Sem que você entenda essas regras, vai ficar muito difícil para você entender quando esses valores estão sendo atendidos ou não na sua vida. Inclusive, vai ficar muito difícil a convivência com outras pessoas. Por quê? Porque você não vai conseguir explicar para outra pessoa o porquê você não está contente naquela relação, seja profissional, seja de amizade, seja de pai e filho, seja profissional. Porque quando eu reclamo que algo não está sendo atendido, eu preciso mostrar para outra pessoa por que aquilo não está sendo atendido. Então, quando talvez alguém fala assim para o outro, você está faltando com respeito comigo, estou sentindo que você está me desrespeitando. A outra pessoa pode não entender essa reclamação, porque para ela, no conceito dela, respeito tem um significado. E talvez no conceito dela, ela está respeitando você. Mas, no seu conceito, respeito tem um outro significado e ele não está sendo atendido. Então, a gente precisa entender quais são essas regrinhas que a gente coloca para que isso seja cumprido. Amor, por exemplo. Cada um tem a sua forma de se sentir amado, de dar amor, tem as suas regras para dizer, para satisfazer esse valor. Então, para uma pessoa, talvez amor seja receber presentes em toda data comemorativa. E para o parceiro pode ser simplesmente ouvir o parceiro com atenção. Então, o que acaba acontecendo? Uma pessoa está dando amor à outra, mas a outra não está conseguindo reconhecer. Não porque ela não quer ou por egoísmo, mas porque na concepção dela ela tem outras regras para se sentir amado, outras regras para amar. E por que eu estou falando aqui sobre essa questão de valores? Porque por mais que o seu propósito possa mudar ao longo do caminho, você tendo certeza de quais são os valores que para você é inegociável, você vai ter uma bússola, você vai conseguir ter uma direção melhor para entender se você está indo em direção ao que você acredita ou não. E uma questão muito importante que eu quero te falar aqui é o seguinte. Imagina que você está se dispôs a fazer uma longa caminhada, uma longa viagem. Você só enxerga até certa parte do caminho, certo? A cada passo que você dá, a cada 100 metros que você anda, a cada 1 quilômetro que você anda, você vai enxergando mais além. Qual é o nosso erro na hora de definir o nosso propósito? Lembra que eu falei da nossa necessidade de certeza? Então, como que essa necessidade de certeza acaba atrapalhando ainda mais a gente nessa questão do nosso planejamento? A gente se esquece muito de que, conforme eu vou caminhando, eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu vou mudando a minha visão de vida, eu vou mudando as minhas crenças, até mesmo os meus valores, as minhas preferências. Eu vou mudando por inteiro como pessoa. Então, algo que fazia sentido para mim há um ano atrás, talvez já não faça muito sentido agora. E quando a gente tenta estabelecer um propósito extremamente rígido e fica muito tempo tentando encontrar esse propósito sem se colocar em ação, a gente está perdendo muito tempo. Por quê? Porque você já poderia ter se colocado em ação, executando aquilo que fazia sentido naquele momento, e na prática você ia crescer, ia desenvolver habilidades, novas percepções, novos conhecimentos,
E tudo bem, depois de um tempo você perceber que aquele caminho não fazia mais sentido, porque você mudou. Então, a gente vai acabar mudando de qualquer forma ao longo do caminho e não há por que se apegar a uma visão apenas. Isso vai te travar para o resto da vida. Sempre que você esperar ter certeza de que aquele caminho que você vai seguir para o resto da vida, e porque não tem como ter essa certeza. Não tem, percebe? Então, é como se eu subisse numa montanha e enxergasse tudo que tem à minha volta, tudo que os meus olhos podem ver. E aí eu escolho um daqueles caminhos e sigo em frente. Quando eu chego lá aonde o máximo da minha visão conseguir enxergar, eu vou enxergar muito além. Então, só que não tem como eu ter certeza de que quando eu chegar lá no final do caminho, eu tô aqui no topo de uma montanha e eu decido que eu quero chegar até o topo dessa daqui, que é o máximo que eu consigo ver. Eu não tenho como ter certeza de que quando eu chegar no topo dessa segunda montanha, eu vou gostar da vista que eu vou ver lá. Não tem como eu ter certeza, porque eu não conheço. Mas se eu não me propor a caminhar, eu nunca vou saber. E muitas vezes é isso que a gente faz na nossa vida. A gente quer ter certeza de que vai gostar do que vai encontrar quando alcançar aquele objetivo, mas a gente não se propõe a caminhar e fica sempre esperando pela certeza, pela certeza, pela certeza. Sendo que você poderia ter ido até lá e se você não gostou, você tem todo o direito de voltar e recomeçar quantas vezes for preciso. Não vai ser tempo perdido. Não vai ser, porque a pessoa que você se tornou nessa caminhada fez de você uma pessoa mais forte. Uma pessoa mais forte, com habilidades diferentes, com conhecimento diferente, com uma visão de vida diferente. Então, se você até hoje esperou para planejar a sua vida de uma forma realmente efetiva, para se propor a caminhar, porque você queria ter certeza absoluta de que era aquilo mesmo que você queria para a sua vida, a partir de hoje você vai entender que quanto mais você espera para começar a executar, mais tempo você realmente está perdendo. Você não tem nada a ganhar esperando. E até o final dessa aula você vai entender como isso é possível de ser aplicado agora, nesse momento já na sua vida. Então, a gente já falou do primeiro passo, que é você entender quais são as suas motivações para o ano. A gente já definiu aqui quais são os valores. Então, eu vou te falar aqui como você vai identificar quais são esses valores para ir te norteando ao longo do caminho, se você está no caminho certo ou não, tá bom? O que você vai fazer? Pega uma folha, sulfite, uma caneta, e você vai dividir a sua vida por todas as áreas que compõem a sua vida. Então, coloca ali família, trabalho, amizades, relacionamento amoroso, essas áreas que envolvem outras pessoas, que envolvem relacionamentos. E você anota ali, com palavras, né? Escreve palavras, o que é realmente importante para você em cada uma dessas áreas. Então vão começar a vir palavras na sua mente, como respeito, honestidade, amor, companheirismo, transparência, justiça, liberdade, segurança. E você vai escrevendo, você vai fazendo uma lista com cada uma dessas áreas. Depois que você fez essa lista, em cada uma dessas áreas, você vai verificar quais são as palavras que mais se repetem em todas essas áreas. Quais são as principais palavras que mais se repetem, que para você é importante em todas as áreas da sua vida? E você vai separar, vai reescrever essas palavras em um outro cantinho aí da sua folha sulfite. Depois que você reescreveu, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um por um dessas palavras, uma por uma, e vai descrever o que significa essa palavra para você.
Respeito, por exemplo. O que realmente significa respeito para você? Quais atitudes uma pessoa precisa ter em relação a você para que você se sinta desrespeitado? E quais atitudes, se essa pessoa tiver, você vai se sentir desrespeitado? Então, coloca sempre o, o lado ok, né? O lado que você acha certo, que atende esse valor. E coloca também aquele lado negativo, que se a pessoa fizer, ela vai desrespeitar o seu valor de respeito, no caso. E uma outra dica para você. Quando você for separar essas áreas da vida, né? Quais são os valores que você tem em cada área da vida? Se pergunta assim, ó. O que não pode faltar para mim no relacionamento familiar? O que não pode faltar? Mas o que também, quais são as coisas que se tiver, vão fazer com que eu me sinta extremamente infeliz, frustrada e infeliz, enfim. No relacionamento profissional, no relacionamento amoroso, no relacionamento de amizade. Coloca tanto o que você precisa que exista, você necessita que exista, né, nessa relação, e o que se tiver nessa relação você não aceita. Por exemplo, mentira. Então, se tiver mentira em qualquer um desses relacionamentos, você não vai conseguir permanecer ali, você não vai conseguir perdoar. Então, o que isso significa? Que verdade, transparência, honestidade é importante para você. Só que cada pessoa vai dar uma palavra diferente. Então, para mim, o oposto de mentira pode ser honestidade, ou pode ser transparência, ou pode ser respeito, sabe? Cada um tem a sua definição do que é o contrário de mentira. E depois que eu entender, então, o que tem que existir dentro do que não pode faltar, né? O que tem que existir e o que não pode existir dentro do relacionamento, é aí que eu vou ver todas as palavras que tem em comum, vou separar elas no cantinho e vou começar a definir. Então, o que realmente significa isso? O que eu preciso que exista aqui para que eu sinta que a pessoa está me respeitando, sendo honesta, me amando, que eu estou me sentindo livre, se liberdade for um valor forte para mim. E aí você vai separar. Depois que você separar e descrever cada um desses valores, você vai estabelecer uma ordem de prioridade deles. Então você vai pegar a primeira palavra ali do topo e vai ir comparando com cada uma das outras palavras. E vai pensar assim, ó. Se eu tiver que escolher entre esse e esse, qual eu escolho? Qual é mais importante para mim? E você vai estabelecer, fazendo isso, comparando cada um da lista com todos os outros e vai estabelecendo uma ordem hierárquica para você entender que dentro de todos esses valores, todas essas coisas que são importantes, quais são as coisas que são mais importantes ainda que as outras. E aí você vai ter a sua lista de valores. Pode ter quantos quiser ali, quantos valores você identificar que foram importantes. Mas você pode separar uns 3, 5 principais para você ter sempre em mente, para poder sempre estar avaliando se as coisas estão indo pelo caminho que você gostaria ou não, tá bom? Então, você pode ter sempre esses valores na mão. Depois, você vai pensar o seguinte: qual é o futuro mais distante que eu consigo enxergar? Qual é o futuro mais distante que você consegue enxergar? Lembra que eu falei lá da questão da montanha? De onde eu tô hoje? Qual é o máximo na minha vida que eu consigo enxergar em relação ao que eu quero conquistar ou não? E aí eu posso ir trazendo para minha vida o seguinte: eu tenho uma visão clara de como eu quero estar daqui 20 anos? Como eu quero estar aqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano? E vou trazendo isso para o meu presente. É claro que a gente não precisa estabelecer uma imagem extremamente clara. Era esse o erro que eu cometia. Eu esperava ter uma ideia extremamente clara mesmo de como eu queria estar
daqui 20 anos, como era exatamente a casa que eu queria, quantos filhos, se ia ter cachorro, se ia ter gato, sabe? E eu perdia tanto tempo identificando isso, porque eu vi muito que era muito importante ter essa visão muito, muito, muito clara do futuro, que eu perdia de planejar melhor o meu presente e começar a executar. Então, esse erro que eu não quero que você cometa. Planeje os pontos macros, tá? A gente já vai ver um pouquinho mais disso ali para frente, mas tente entender qual é o máximo, assim, da sua vida que você consegue enxergar. Pode ser daqui 5 anos, olha, eu tenho certeza de que eu quero para minha vida, assim, daqui 5 anos tal coisa, daqui 10 tal coisa, daqui 20 tal coisa. Uma ideia geral. E depois a gente vai se aprofundando mais, mas o que vai ser mais aprofundado é sempre o que está mais próximo do nosso presente, do nosso poder de execução. Porque quanto mais longe do nosso presente, mais longe do nosso poder de executar, mais a gente vai se frustrar porque não está no nosso controle em fazer nada em relação àquilo. Então, você vai definir as macrometas gerais. Como que você vai fazer isso? Essas macrometas gerais, você vai começar então a tornar um pouquinho mais claro essas principais metas. Então, ok, daqui 20 anos eu quero estar de tal maneira com a minha família. Então, estabelecemos essa primeira meta aqui, algo em geral. Tá? Eu quero estar na casa própria, eu quero ter 5 filhos, algo geral, mas não com compromisso de que é algo imutável, de que você não pode seguir outro caminho caso você queira, porque você fez aquele compromisso com você. Não, a vida é sua e você que decide quando algo não faz mais sentido de existir dentro da sua vida. É claro que aqui a gente não está falando sobre desistir por desistir, tá? Não é desistir por desistir porque tá difícil. Não é por isso. É desistir quando aquilo não faz mais sentido para você. Quando você avaliou seus valores, você avaliou a pessoa que você se tornou, entendeu quem você é e percebeu assim, poxa, mas esse plano aqui que eu fiz para mim não faz mais sentido. Não faz. Então eu vou recalcular a rota. Eu vou remanejar isso daqui. Eu vou seguir um caminho diferente. E aí você vai estar ainda assim seguindo seus valores, ainda mais talvez, só que num caminho diferente daquele que você tinha se proposto. E não tem problema nenhum nisso, porque você já é uma pessoa diferente daquela que fez aqueles planos no passado. Mesmo que esse passado não seja tão distante assim. Então você vai começar a transformar isso em algo mais sólido, tá? Lá dos 20 anos, 10 anos, daqui 5 anos, e vai começando a colocar ali os pontos macros disso tudo, os big objetivos, tá? 5 anos, até chegar ali 1 ano. Na próxima aula a gente vai sim, eu vou mostrar para você minuciosamente, detalhadamente, como fazer isso, quais aspectos você tem que prestar mais atenção, ter o maior cuidado. Vou te ensinar a usar a ferramenta que eu utilizo para fazer esses planejamentos, tá? Onde tudo começa, sai da minha cabeça e vai para essa outra ferramenta. Mas, por enquanto, a gente está entendendo qual vai ser o seu ponto de partida, tá? Por isso que a gente está falando de propósito. Então, a gente está falando de coisas um pouquinho mais amplas para que você consiga entender apenas qual é o seu propósito imediato para você se colocar em ação, beleza? Depois então que você estabeleceu esses pontos macros, essas macro metas gerais, você vai focar na sua meta de 1 ano, através de ciclos de 3 meses. Mas como assim ciclo de 3 meses, Sandra? Bom, você vai entender o que realmente você quer alcançar nos próximos 12 meses, sua meta anual. Mesmo que a gente já não tá mais aí no dia 1º de janeiro, você pode fazer metas anuais. Seu ano pode começar quando você decidir que ele vai começar,
tá bom? Então, você vai focar nessa meta de um ano e entender tudo que você quer alcançar dentro desses 12 meses. Só que dentro desses 12 meses, você vai fazer ciclos de 3 meses. Então, o que você vai alcançar, o que você tem que ter alcançado nos últimos 3 meses desse ciclo de 12 meses? O que você vai ter que ter alcançado nos penúltimos 3 meses? O que você vai ter alcançado, então, antes de completar 6 meses? Daqui 6 meses, onde você tem que ter chegado? E você vai estabelecendo essas macro metas. E daqui 3 meses, o quê? E aí você vai começar a transformar essas macrometas que eram anuais, de 5 em 5 anos, em macrometas trimestrais. Talvez você não tenha percepção tão clara ainda, porque a gente está no início do planejamento. Mas, quando você trouxer essas metas para os próximos 3 meses, no que você alcançar nos próximos 3 meses, o que vai acontecer? Você vai começar a entender qual é o seu propósito nesse momento. Qual é o propósito que vai te fazer começar a caminhar agora já? Porque lembra que eu falei lá da questão da máscara? Você precisa salvar você primeiro para salvar o mundo depois? Então, existe uma pirâmide chamada Pirâmide das Necessidades, de Abraham Maslow. Nessa pirâmide das necessidades, a base dessa pirâmide tem as nossas necessidades fisiológicas. Então, se a minha necessidade fisiológica, as minhas necessidades fisiológicas não estão sendo atendidas, eu não consigo nem pensar em alcançar outras questões. Depois das necessidades fisiológicas, que é eu ter condição de dormir e comer, basicamente, vem o degrau da segurança. Então, eu preciso me sentir seguro. Eu preciso ter dinheiro para colocar comida dentro de casa, para manter minha família, um emprego ou um negócio seguro. Preciso ter saúde, me sentir a minha saúde segura. Então, eu preciso sentir segurança para mim e para aqueles que estão à minha volta, para minha família. Só depois, então, de mais 2 degraus, aí lá no topo da pirâmide, que eu vou ter a condição de trabalhar rumo à minha autorrealização. Depois que todas as outras já estiverem sido supridas, que as outras necessidades já estão supridas. Então, por que a gente comete esse erro de estabelecer um propósito extremamente grande e humanitário e um propósito que quer ajudar o mundo antes de ajudar a nossa própria casa? Por que isso é errado? Porque se eu não tenho a estrutura básica na minha vida, as necessidades básicas atendidas, eu não vou ter nem força, eu não vou ter estrutura para conseguir auxiliar outras pessoas. E aí vem uma questão que parece egoísmo da nossa parte. A gente se sente culpado por nos sentirmos egoístas, o que não é verdade. Mas, se eu estou com dificuldades financeiras e eu estou mais preocupado em ajudar o resto do mundo e não ajudar a minha casa, não ajudar as minhas próprias necessidades básicas, isso é uma negação do servir ou é egoísmo? Ou é priorização do eu? Se eu não priorizar aquele que vem primeiro, que sou eu, que depois vou ajudar, o que eu vou ter para entregar? Então, às vezes, quando a gente fala de propósito, vem na nossa mente, poxa vida, eu queria melhorar minha situação financeira agora. Queria melhorar a situação financeira, pagar as dívidas, dar um conforto melhor para minha família, dar estudos melhores para os meus filhos, ter uma vida mais confortável. A gente pensa que é egoísmo da nossa parte porque a gente não tem uma ambição nesse momento de fazer algo incrivelmente grandioso.
Mas se você não tiver essas necessidades supridas, se você não conseguir se sentir seguro dentro da sua própria vida, você não vai conseguir ter forças para fazer além disso. É claro que existem pessoas que têm um propósito do servir já muito claro, descobrem muito cedo, muito rápido. Meu propósito na vida é esse, meu propósito na vida é esse, me movo em direção àquilo. Mas a maioria está ainda no início de um processo de autodesenvolvimento. Então, essa cobrança de eu ter que fazer algo extremamente grandioso para estar vivendo o meu propósito, trava esse primeiro passo. E aí o que acontece? Você fica sem dinheiro e sem ajudar ninguém da mesma forma. E as coisas começam a ficar desequilibradas, porque o dar e receber, esse equilíbrio entre o dar e receber fica muito desequilibrado. Precisa haver uma troca entre isso. Eu sirvo e eu tenho algo de volta. Eu entrego e eu tenho algo de volta. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz algo dentro de um relacionamento, por exemplo, se eu faço muito por uma pessoa, às vezes essa pessoa começa a fazer menos por mim e até vai embora. Por quê? Porque essa pessoa se sentiu até indigno de receber aquilo que eu estou oferecendo. Porque eu estou dando tanto e essa pessoa na condição que ela está, ela não tem condição de me retribuir, que ela se sente indigna. E aquele fardo fica muito pesado. Fica muito pesado para ela conseguir me devolver aquilo. Por isso que existe sempre uma troca entre o dar e o receber. E se tratando aqui de propósito, é claro que você pode falar assim: nossa, Sandra, mas então eu não vou contribuir para aqueles que têm menos, eu vou sempre dar e ficar esperando receber. Se eu tenho muito dinheiro, eu não vou entregar do que eu tenho para outra pessoa que não tem condições de me dar? Aí que está justamente essa lei do dar e receber. Você está equilibrando essa lei. Você já recebeu muito e você está equilibrando dando muito. Agora, quando a gente não tem, qual é a forma que a gente encontra de servir, mas também equilibrando isso? A gente serve aqueles que estão à nossa volta. E tem uma coisa bem legal aqui que é a questão de é mais fácil servir aos outros que são desconhecidos do que a nossa própria família, do que os nossos próprios amigos, do que aqueles que estão à nossa volta. É muito mais fácil. Os outros não nos conhecem, não conhecem os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades. Então, quando eu falo aqui em se preocupar com a própria vida, a própria necessidade primeiro, antes de querer servir ao mundo, é porque o servir ao mundo vai ser treinado quando você aprender a servir as pessoas que estão à sua volta. E essa é a troca, percebe? Essa é a troca. Quando eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a quem está à minha volta, existe o equilíbrio do dar e receber, e você vai perceber, colocando isso em prática, como que o universo retribui. Quando você entrega o seu conhecimento, suas habilidades, a sua ajuda, o que você pode para as pessoas que estão à sua volta, o universo retribui de uma forma abundante. Por quê? Quando você se nega a servir, você está vibrando numa frequência de escassez. Eu não posso dar porque eu não tenho. Eu não tenho. E esse não tenho não é só na questão do dinheiro. Poxa, eu não tenho nada para oferecer de mim, de habilidade, de conhecimento, não tenho nada para oferecer para o mundo. E você vai guardando seus talentos, suas habilidades, seu conhecimento, e você vai mandando uma mensagem que eu não tenho o suficiente, eu não tenho o suficiente. E vai vindo menos ainda. Porque se você não faz algo de bom com aquilo que você tem,
Por que o universo te mandaria mais se você não está aproveitando os recursos que tem? Quando você entrega, quando você serve muito, o universo entende. Uau, ela está usando todos os recursos que eu dei para ela. Vou entregar mais. E aí se equilibra essa questão do dar e receber. E aí quando eu estou cuidando de mim com amor, com carinho, com abundância, quando eu estou cuidando das pessoas à minha volta com amor, com carinho, com abundância, eu vou ganhando condicionamento para servir numa escala maior. E eu vou atendendo ao meu propósito inicial, vou desenvolvendo a força para realizar propósitos maiores e de maior alcance na minha vida. E agora que você já entendeu essa questão de definir as metas macros, separar esse ciclo de 3 meses em 3 meses para você ir reavaliando a cada 3 meses o que fez sentido, o que não fez, se você precisar recalcular a rota. Você vai então definir o seu propósito imediato. Então, essa parte aqui é a parte que vai fazer com que você destrave nesse exato momento. Essa parte é a parte que você vai encontrar o seu real ponto de partida, porque você vai estar com o seu foco direcionado ao que você pode fazer agora, não o que você poderá fazer no futuro, depois que você tiver conquistado aquilo que você quer conquistar. Não, o seu propósito imediato é aquilo que você pode fazer agora. O melhor que você pode fazer na situação que você tem. Então a gente acaba trazendo para o nosso presente o nosso poder de ação. Nos próximos 3 meses, e a gente vai ver isso também na aula que vem, que vai tornar isso mais claro para você. Nos próximos 3 meses, qual é o meu propósito principal? Qual o propósito da minha vida que eu quero alcançar nos próximos 90 dias? E você vai focar nesse seu propósito imediato. Não se preocupe com o propósito dos 20 anos. Eu daqui 20 anos vou estar com 45 anos. Eu não tenho como saber o que eu vou fazer daqui 20 anos. Eu ainda não tenho clareza sobre isso. Porque eu estou preocupada em cumprir o meu propósito nesse momento. Em contribuir com o propósito nesse momento, com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para todas as pessoas que estão à minha volta, que fazem parte da minha vida e as que vão chegando a cada dia que passa. Então, aqui você destrava o seu poder de ação e começa a sua caminhada. E quando você traz essa questão do fazer o que eu posso, com o que eu tenho no momento, com aquilo que eu sou, é como se abrisse um leque de oportunidades à sua volta. Porque você consegue enxergar quais realmente são as possibilidades que existem aí na sua vida e você não estava vendo por quê. Você estava esperando iniciar uma realidade diferente para poder então começar a fazer alguma coisa. Sabe aquela rotina que você diz que assim, nossa, quando eu estiver assim, quando eu estiver com essa condição financeira, quando eu tiver aquela casa, quando tiver aquele carro, quando isso, aí eu vou fazer tal coisa. Pode ser que você só consiga fazer essa tal coisa realmente depois que você tiver tudo isso aí, tiver atendido todos esses critérios. Mas, até que isso não se realiza, na condição que você está hoje, o que é possível fazer? Talvez não é possível fazer com a qualidade que você queria, com a frequência que você queria, do jeito que você queria. Mas o que é possível? Começando agora, o que é possível fazer já? Para você experimentar um pouquinho disso que você quer alcançar aqui no presente já. Pensa nisso, que você vai começar a destravar certas possibilidades
e oportunidades que você não estava vendo até então. E agora é com você. Você pode revisar essa aula, você pode repassar isso aqui com mais cuidado, pensando detalhadamente em cada um dos tópicos que foram apresentados e praticando, tá? E se você quiser ter acesso a um checklist com todos esses passos para você conseguir definir o seu ponto de partida, o seu propósito imediato, clica no link que está aqui na descrição, que você vai parar lá no meu WhatsApp, vai ter contato direto comigo e você vai poder solicitar esse checklist para facilitar esse seu processo de descobrir qual é o seu propósito imediato e qual é o seu ponto de partida, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima aula, que você vai aprender realmente a planejar de uma forma estratégica, detalhada, aprender a usar a ferramenta que eu mesma uso para fazer os meus planejamentos de uma forma extremamente simples e visual e facilitar ainda mais essa execução, tá? Porque quanto mais clareza do caminho a gente tem, mais fácil fica a caminhada. Aqui agora você já entendeu por onde você vai começar, mas na próxima aula você vai entender todo o caminho, para que cada passo se torne extremamente mais simples na sua caminhada, tá bom? Então, clica no link que está aqui na descrição para baixar, para ter acesso ao checklist com o passo a passo e também para tirar todas as dúvidas que você tiver sobre essa aula lá diretamente comigo no WhatsApp, ok? Até a próxima aula!